Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou a Fernanda, sou a professora de História, tudo bem? E o tema da nossa aula de hoje é relativo aos direitos humanos no Brasil, com ênfase na Era Vargas. Conteúdo muito importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vem comigo! De acordo com a habilidade prevista pela BNCC, nós então vamos analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade, fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade, das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada pessoa. E considerando o nosso documento curricular do Estado de Goiás para o ensino médio, a nossa habilidade visa analisar os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, identificando os progressos e entraves à concretização desses direitos, para refletir sobre desigualdades sociais no mundo contemporâneo. É por isso, meninos, meninas, que vamos partir desse contexto da Era Vargas para pensar a concretização versus violação desses direitos no Brasil. Quando a gente contextualiza a Era Vargas, estamos então considerando o período ali da Segunda Guerra Mundial, marcada por grandes violações dos direitos humanos. E não é a primeira vez que eu trago essa discussão aqui para você, não é mesmo? É ao término da Segunda Guerra que nós vimos, então, a criação da ONU, a escrita e homologação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com grande influência da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá do finalzinho do século XVIII, da Revolução Francesa. Você vê que é um processo de construção dos direitos humanos ao longo da contemporaneidade, com grande influência no Brasil. E nesse sentido, está aqui o objeto do nosso conhecimento. Direitos humanos no Brasil contemporâneo, a Era Vargas. E os objetivos que vamos ter aqui na nossa aula. E é curioso, hein, que eles tangenciam a competência de área 5 da matriz de referência do Enem também. Vamos, então, utilizar conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos de cidadania, democracia, favorecendo a atuação consciente do indivíduo na sociedade. Muito carinho, meninos, muito carinho, meninas, por esses dois conceitos, cidadania, democracia, ok? E pensando nisso, eu havia trazido para você outrora a imagem de Vargas, o grande chefe de Estado, uma das figuras mais contundentes da história do Brasil e, de longe, né, a figura de maior expressão da história política do Brasil no século XX, justamente por ter trazido um governo, um aparato político e ideológico carregado de contradições, de pontos que alavancaram o crescimento do país, mas que também param para fazer com que a gente pense com muita seriedade sobre as questões inerentes aos direitos humanos, cidadania e democracia, tá? Vargas, então, alcançou o poder de acordo com a leitura de uns historiadores através da Revolução de 30, em outubro. Outros, um golpe, contrariando a lógica da Constituição, eleições, tomada de posse oficial. Outros veem que toda a situação que amparou Getúlio Vargas, tanto militares, quanto civis, quanto outros partidos políticos, trouxeram um bojo revolucionário, sobretudo se considerarmos as fortes tendências industrialistas, desenvolvimentistas
da era Vargas no Brasil, não é mesmo? Marcando, portanto, o fim da República Brasileira, a primeira república, tá? A fase da República do Café com Leite, dando início a uma nova fase da nossa história republicana. Tudo bem? Um outro aspecto importante, que chama muito a atenção, a excessiva centralização de poder, um excessivo controle do aparato burocrático do Estado, grandes intervenções nos estados, o controle de partidos políticos. E a gente vai perceber o quanto isso vai acabar acarretando um grande ônus quando pensamos as questões relativas à cidadania, democracia e o respeito aos direitos humanos. Tanto que, no encontro anterior, eu dei ênfase ao personagem de Olga Benário, vítima de campos de concentração e intensa perseguição política por militar a favor de Luiz Carlos Prestes, a favor de uma revolução, a favor, então, da intentona comunista no Brasil. Como eu te disse, são temáticas que abrem grande polêmica quando se trata de Getúlio Vargas. Não é à toa uma figura tão marcante para o nosso século XX, não é mesmo? E pensando nisso, a primeira fase do governo dele vai ser marcada justamente por essa excessiva centralização, a fase do governo provisório, um governo tido como inconstitucional, tendo em vista que ele não respeitou os trâmites eleitorais para então tomar o poder, para então tomar posse em outubro de 1930. E uma crítica muito veemente, principalmente por parte dos paulistas, que haviam elegido presidente da República, né, Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, tá? É só uma coincidência ali quando eu penso o sobrenome. Júlio Prestes era um grande representante das oligarquias agrárias, cafeicultoras riquíssimas do estado de São Paulo. Havia sido governador, eleito pelo PRP, Partido Republicano Paulista. E, no entanto, Getúlio Vargas assumiu o poder em outubro, gozando de grande legitimidade e de muito apoio político também. E isso vai gerar uma grande tensão entre o governo central, o governo federal, o governo Vargas e a elite paulista. E quando eu falo elite, eu não me refiro somente a homens ricos e poderosos, mas eu me refiro, então, a toda a situação paulista no âmbito político, envolvendo os setores da baixa burguesia, da alta burguesia, contestando, questionando essa ausência de constitucionalidade na presença do presidente Vargas na presidência, que vinha interferindo, então, não só ali no seu próprio governo, mas em outros estados, delegando poderes, estabelecendo interventores em vários estados do Brasil, como Goiás, por exemplo. O estabelecimento de Pedro Ludovico Teixeira está totalmente relacionado a essas alianças políticas aqui, ok? E é nesse sentido que estoura em São Paulo, em 1932, a Revolução Constitucionalista, duramente sufocada pelas tropas de Vargas, mas eles questionavam justamente os aspectos que eu havia trazido aqui para você. E avançando, em 1934, foi promulgada finalmente uma Constituição proposta por Getúlio Vargas na Câmara dos Deputados Federais. Essa Constituição tinha pontos muito interessantes. Por exemplo, ela previa, uma lógica de voto até mesmo feminino, um respeito aos partidarismos políticos, mas é uma proposta constitucional que na prática vai durar muito pouco. Ela acabou silenciando, em termos, os ânimos acirrados da Revolução Constitucionalista, mas trouxe poucos avanços no que se refere a essa tendência centralista e autoritária do governo Vargas. E é aqui que eu destaco para você a ANL e a AIB, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, enquanto eu tinha a Ação Integralista Brasileira, dois partidos rivais,
Dois partidos, então, que tinham visões muito diferentes de nação, de povo, de liberdade. Enquanto os integralistas apregoavam extremismos nacionalistas à luz e influência do nazifascismo, nós tínhamos, então, também numa perspectiva autoritária e austera, a proposta dos comunistas, liderados, então, por Luiz Carlos Prestes, numa tendência revolucionária altamente patrocinada pela União Soviética. Partidos esses que tinham ali as suas alianças, mas que ainda assim tinham que se submeter ao centralismo e ao autoritarismo do presidente Vargas, contando com prisões arbitrárias, torturas, expurgos, entre outras medidas tensas ferindo os direitos humanos, tá? E, por fim, com base e de posse de toda essa tendência, em 1937, Vargas fecha o Congresso Nacional, decreta, portanto, o estado de sítio e estabelece a ditadura do Estado Novo, sufocando as manifestações desses partidos que lhes apresentei, empreendendo a indústria de base, gerando empregos, propondo e promulgando a CLT, fornecendo, então, muitos elementos, muitos insumos, muita matéria-prima para a produção de armas para a Segunda Guerra Mundial, tendo lançado, inclusive, Força Aérea Brasileira e Força Expedicionária Brasileira para que contribuíssem ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas tantas contradições poderiam e abalaram em muito a figura sólida do presidente Vargas. E é nesse sentido que em 2019 a gente vai pensar como o Enem trouxe esse tema. A Grande Depressão, que afetou a economia mundial, crise de 29, considerando ali a entrada de Vargas em 1930. Isso acabou afetando entre 29 e 34 e se anunciou ainda em 28 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Olha o perigo para o café, olha o quanto isso poderia então ter favorecido a chegada de Vargas em detrimento da manutenção dos paulistas no poder. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York, under pressure. Perante esse cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, olha a chegada de Vargas ao poder, a partir de 1930, uma política de incentivo à industrialização intensa para substituir as importações, contribuindo em muito para esse avanço da Segunda Guerra a favor dos aliados, a favor dos Estados Unidos, porém desgastando muito a imagem do presidente Vargas, sobretudo nesse cenário dos direitos humanos. Tudo bem? Queridos, queridas, bons estudos, até logo. Não saiam daí. Após o intervalo, nós vamos ter aula de Biologia com o professor Murilo Ramos, para vocês, estudantes do ensino médio. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.